Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Esta é a entrevista de Economia da Renascença para ouvir sempre a esta hora na rádio ou em qualquer momento em podcast e em rr.pt. Hoje vamos falar muito de imigração e dos seus vários impactos também na economia, numa altura em que se debatem alterações à lei da nacionalidade e à lei da imigração. Vale por isso a pena perceber melhor a necessidade dessas alterações, bem como o efeito que elas poderão ter no país. O nosso convidado de hoje nasceu na cidade de berço, em Guimarães, é licenciado em Economia pela Universidade Católica do Porto e tem mestrado executivo em Corporate Finance do ISCTE. Iniciou a carreira como analista financeiro numa multinacional portuguesa, foi gestor e administrador de empresas do setor da comunicação social, nomeadamente da Média Capital, a dona da TVI, mas também geriu empresas industriais, em alguns casos ligadas nomeadamente ao setor têxtil. Politicamente ligado ao PSD, é o coordenador do Conselho Estratégico Nacional do Partido, na área do investimento e dos fundos estruturais. Foi secretário de Estado adjunto e da Presidência no primeiro dos governos de Luís Montenegro, manteve o cargo neste governo, mas acrescentou-lhe a imigração. O secretário de Estado, Rui Armindo da Costa Freitas, é o convidado deste Dúvidas Públicas, uma entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis, bem-vindo ao Dúvidas Públicas. Uma das primeiras medidas do novo governo são alterações à lei da nacionalidade e dos estrangeiros. Os investigadores e especialistas falam de um retrocesso porque o Executivo apresenta regras mais apertadas e menos éticas. Estamos a andar para trás? Não. Antes de mais dizer que, de facto, são das primeiras medidas, mas, na realidade, nós vínhamos de um ciclo político que foi interrompido de forma, diria, extemporânea. Tendo sido interrompida de forma extemporânea, é natural que nós já estivéssemos a trabalhar em muito daquilo que agora estamos a apresentar. Estamos a falar de medidas que careceram de estudo, de trabalho, e como bem diziam na apresentação, na realidade eu era secretário de Estado adjunto da Presidência, agora sou da Presidência e Imigração, no entanto, já era eu que estava em conjunto e com a minha ligação próxima que tenho, sendo secretário de Estado adjunto do Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, já estávamos a desenhar e a trabalhar em conjunto desde abril do ano passado, naquilo que é uma verdadeira reforma do sistema migratório. O caminho que fizemos até aqui, o que temos vindo a fazer, iniciou-se lá atrás, em abril de 2024, quando tentamos perceber qual era o ponto de partida efetivamente. Quando chegamos ao governo em 2024, as pessoas recordam-se das filas à porta da AIMA, de centenas de milhares de pessoas que ninguém sabia quantas eram ainda. Foi necessário muito rapidamente agir, perceber que tínhamos que ter um plano que foi apresentado no dia 3 de junho, que muitas destas medidas que vêm agora a sua consubstanciação sobre a forma de projetos de lei e de iniciativas que temos apresentado são elas mesmas a natural decorrência ou do decorrer desse plano que apresentamos há mais de um ano. Naturalmente que é bom este tipo de espaços de debate para que se traga alguma luz sobre o que se tem vindo a dizer quando se fala de retrocesso, quando se fala de menos ética. Eu diria que quando toca à imigração, é uma coisa que as pessoas têm que ter bem presente. Ninguém gosta de tomar medidas duras para as populações. Contudo, há alturas em que é necessário. E é necessário dado o ponto a que chegamos. Quando cá chegamos há mais de um ano, nós tivemos que inventariar qual o número de pessoas que estava sem resposta. E chegamos àquele famoso número dos 440 mil. 440 mil que estariam sem resposta. Mas não eram só esses. Eram os que tinham os documentos caducados, eram os que estavam em processo de naturalização e que não era apreciado esse processo, eram os reagrupamentos familiares que eram pedidos e que não existiam nunca. Ou seja, estávamos a falar de mais de 1 milhão de pessoas de um Estado que tinha colapsado. E porquê é que tinha colapsado o Estado? O Estado tinha colapsado porque foram criadas, isso sim, quando se fala de recuar há uma série de anos, não, nós estamos a recuar a 2017, quando são desenhadas um conjunto de medidas que eu não vou questionar a bonomia dessas medidas, mas que na prática resultaram no caos. Porque na política há a dimensão da utopia, mas há também a dimensão do concreto, daquilo que uma política concreta faz com que aconteça. Deixe-me ir fazendo um bocadinho contraditório consigo, que é, mas em 2007 admite... 17, desculpe. Admite que essas medidas naquela altura eram necessárias, ou seja, essas medidas no sentido de
digamos, facilitar a entrada de imigrantes? A questão é a seguinte, facilitar não. Dizermos que precisamos de imigração, sim. Isso precisamos, facilitar, e é óbvio para toda a gente, e julgo para o governo. E facilitar não, porque facilitar resulta no facilitismo e no caos. Ou seja, nós precisamos de imigrantes, é uma evidência. Nós temos uma pirâmide demográfica invertida. Nós sabemos que, se não quiséssemos ter imigração, tínhamos que nos ter lembrado de ter mais filhos há 20 ou há 30 anos, não é agora. Que muito rapidamente não conseguimos ultrapassar esse problema, mas isso não quer dizer que abrimos as nossas fronteiras e entra qualquer um de qualquer forma. Porquê? Porque estamos a criar um problema para quem cá está, mas também para quem vem. Porque eu vejo muito esta discussão ser tida sempre do nosso lado, o lado da sociedade portuguesa, a quem temos que oferecer segurança e confiança no sistema de migrações. Mas não podemos esquecer que durante anos exploramos muitos que vieram para cá com a promessa de que tinham documentos e estiveram anos à espera deles e nunca tiveram sequer uma resposta. Mas deixe-me só perguntar-lhe, na opinião do Sr. Secretário de Estado, o problema acontece porque houve muita gente a querer entrar ou acontece porque não houve efetiva resposta a todos os que queriam entrar? São coisas diferentes. Na realidade, desenhou-se um sistema de tal forma permissivo e que gerou uma procura tal, porquê? Por uma arbitragem no sentido económico, de existir uma regra em Portugal diferente de todas as outras de um espaço comum, que é o espaço Schengen, que fez com que Portugal se transformasse numa porta de entrada e Portugal, não se tendo preparado para verificar registros criminais, para dar a documentação, para criar estruturas de Estado que pudessem responder a esta procura avassaladora que existiu. Estamos a falar, entre 2017, nós viemos de 440 mil cidadãos estrangeiros a trabalhar em Portugal, presentes em Portugal, para 1.600.000. Sem nada, a elasticidade dos serviços públicos nunca conseguiria responder a uma entrada atabalhoada de pessoas porque o Estado não se preparou para aquilo que ele próprio desenhou. E esse era o problema? Ou o principal problema? Esse era o principal problema, desenhar medidas que elas próprias não se fizeram acompanhar do reforço do Estado ainda, e por isso discordamos delas. Mas estas alterações não nos atiram para a situação oposta? Não nos atiram, repare. Nós estamos tornarmos um país que coloca mais dificuldades. Não, isso não é verdade. À nacionalização. Não podemos confundir duas coisas. Não podemos confundir naturalização com imigração. Certo. Ok? Pronto. É preciso que fique bem claro que eu, para trabalhar noutro país, eu, para trabalhar em Portugal, não tenho que ser naturalizado, claro. Nem tenho que ter o passaporte português, porque a autorização de residência confere os direitos ao cidadão. Exatamente para isso, porque ser cidadão português é muito mais do que morar em Portugal. Obviamente. Desde logo tem que ver com uma adesão a determinados princípios e valores do nosso país e da nossa comunidade, que quem está cá pura e simplesmente a trabalhar pode nem querer aderir a esses mesmos princípios, desde que cumpra com o que lhe é exigido, que isso é que é fundamental. Ou seja, eu diria que primeiro temos que separar estas duas realidades, naturalização de imigração. Ainda a imigração, que é a verdadeira necessidade que o nosso país teve e que tem, mas que tem que ter de forma responsável e organizada. Para atender àquilo que são as necessidades da nossa economia, para dar segurança a que quem recebe e quem acolhe não passa a vida a olhar desconfiado para a diferença, porque sabe que o Estado está cumprido com o seu papel, porque fala-se muito de insegurança relacionada com a imigração e tem que ver com a falta de confiança que os cidadãos hoje têm no sistema migratório. Porque quando têm dúvidas se foi verificado ou não foi verificado um registro criminal, isto gera dúvidas legítimas nas pessoas que esperam uma resposta do Estado. Não é uma resposta muscular, é uma resposta organizada, um Estado que funciona, um Estado que saiba dar resposta aos problemas das pessoas. Diga-me uma coisa, e falava disso há pouco, até pelo que disse, discutir a lei da nacionalidade, a lei da imigração, incluir o RASI, como aconteceu a semana passada, ou esta semana já no Parlamento. Tudo isto não é criar ruído? Ou seja, estas discussões não deviam ser separadas? Há uma coisa que nós de facto temos que dizer aqui. Lei de estrangeiros, que é uma alteração que foi apresentada, e lei da nacionalidade. De facto, são duas realidades diferentes, mas duas realidades urgentes. Ou seja, nós apresentamos-las porque tínhamos necessidade destas alterações naquilo que eu já disse desde o início, que é um sistema migratório. Ora, em 2024, quando apresentamos o plano,
nós fomos mostrando aquilo que seriam os nossos passos. Tínhamos 41 medidas no Plano de Ação para as Migrações. Fomos cumprindo escrupulosamente com o que lá tínhamos e fomos fazendo esse caminho. Dou um exemplo. Protocolo da Migração Laboral. Houve quem lhe chamasse Via Verde, mas é o Protocolo da Migração Laboral, que era criar corredores para migração segura. Sabermos quem vem e para onde vai. Está nesse nosso Plano de Ação para as Migrações. Na altura houve quem dissesse, está o Governo a emendar a mão por ter terminado com a manifestação de interesse. Não, estava lá. Primeira medida, acabar com a manifestação de interesse. Medida, julgo que era a 14. Protocolo de migração regular. Porquê? Para nós podermos dizer assim, não, nós não queremos que deixe de existir imigração, nós queremos é que ela venha por rotas seguras, porque a maior vergonha de Portugal... Mas esse protocolo na prática ainda não está a funcionar. Está a funcionar, e já podemos lá ir. Mas a maior vergonha para Portugal era precisamente ser Portugal o país que alimentava as redes de imigração ilegal. O país que, quando nós víamos as balsas a atravessarem o Mediterrâneo, muitas dessas pessoas exploradas vinham cá parar porque Portugal tinha regras diferentes de todos os outros. Esta é que é a verdade. Entrava qualquer um, legal ou ilegalmente. É isto que tem que ficar bem claro para as pessoas saberem o que era a manifestação de interesse. Terminou essa realidade. Precisamos de imigrantes? Precisamos. Como todos os outros países, precisamos de imigração regulada sobre o protocolo. O protocolo começou a ser desenhado com quem? Com quem precisa da mão de obra, que são as empresas. Pronto. Todas as condições foram estipuladas entre, no caso, a tutela, a administração pública e as empresas. Estamos, obviamente, que requer algum tempo de habituação para um sistema que funciona de forma diferente. Estava-se habituado a um facilitismo que basicamente as pessoas deitavam a mão à rua e apanhavam qualquer pessoa que estivesse cá para trabalhar, legal ou ilegalmente, porque existia uma presunção de legalidade. E esse mundo mudou. O protocolo começa a ser desenhado no país de origem. O protocolo, explico-lhe muito rapidamente como funciona. Primeiro ponto, foi desenhado com as empresas, para as necessidades das empresas, em conjunto com a administração pública. Propõe-se, e já está em funcionamento, propõe-se em 30 dias dar resposta a uma necessidade. Como é que ele opera? E ele opera de uma forma muito simplista e rápida, dizer que fizemos também um reforço da rede consular sem precedentes, 50 peritos de vistos, que estão na Direção-Geral dos Assuntos Consulares, DGA-CCP. Muito bem. As empresas fazem chegar os processos daqueles que querem recrutar, porque normalmente as empresas que têm responsabilidade social e até as associações empresariais já têm pontos de contacto através dos canais que já existem de recrutamento na origem. Fazem chegar o processo chega à Direção-Geral dos Assuntos Consulares, que rapidamente ativa a estrutura consular do país emissor, ou seja, do país do qual virão esses imigrantes, e tudo se processa com essa rapidez, que é sabermos que têm contratos de trabalho válidos, sabemos que têm as viagens compradas, que têm os seguros de viagem e de saúde e que se deslocam para Portugal. E consegue-nos dizer quantos imigrantes é que já entraram no país no âmbito do protocolo? Não lhe vou dizer ao certo, digo-lhe que há vários processos a andar e entramos na próxima semana numa fase nova desse protocolo. Até agora tínhamos as confederações e as associações, diga-se para que ninguém fique de fora. Se eu for uma pequena empresa e necessitar de um trabalhador, tenho que fazer chegar esse pedido à minha associação, também dá aqui mais vitalidade a toda a cadeia dos agentes económicos, mas as grandes empresas, por entendermos que também têm já departamentos de recursos humanos e uma sofisticação que lhes permite garantir tudo aquilo que pede o protocolo, irão começar a aderir na próxima semana, diretamente. E até agora as necessidades que as empresas têm vindo a colocar em cima da mesa têm sido respondidas? Até agora não temos tido nenhum problema com isso. Qual é o nível de aumento de funcionários em termos consulares que tiveram que fazer para responder a... Foram 50 peritos de vistos a mais, que funcionam numa lógica, e atenção, é o maior reforço da rede consular em décadas. Estamos a falar para uma função específica. Certo. 50 peritos de vistos, foi um processo rapidíssimo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Direção-Geral dos Assuntos Consulares fizeram um processo rápido, ágil, estão hoje em condições e a responder a todas aquelas solicitações que este protocolo iria explotar. Nós já vamos querer detalhar coisas, mas queria só perguntar-lhe uma coisa antes, e já te passo a palavra, Sandra. Queria só perceber se as associações, se as organizações que trabalham com imigrantes, os investigadores, etc., se foram ouvidos no âmbito da preparação destas medidas todas. Porque disse que ela já vem parte, ou então, parcialmente vem... Posso-lhe dizer que para desenhar aquele plano,
porque há uma coisa que é óbvia e a sua pergunta faz ainda mais sentido, dizer assim, bom, tomaram posse em abril de 2024 e em junho já estavam a apresentar um plano. Pois, nós na altura reunimos com mais de 40 instituições relacionadas com todo o fenómeno da migração. Fossem as associações, fossem todos os ligados, fosse a administração pública, mais de 40. Para quê? Não demos nota pública, é verdade. Fizemos-las todas porque foram reuniões de trabalho. E quando apresentamos o Plano de Ação para as Migrações, que foi relativamente consensual, o ano passado, foi precisamente porque foi feito em conjunto, tal como agora o protocolo da migração laboral. Nós temos que desenvolver as políticas e este tipo de políticas sensíveis em conjunto com a sociedade civil, com os agentes económicos e com a administração pública. E já inclui as alterações à lei da nacionalidade? Não, a nacionalidade, já lhe disse, é um ponto completamente diferente disto que estamos a discutir. Isto não foi discutido com as associações e organizações. Mas a imigração não tem nada a ver com a naturalidade. Vamos lá ver uma coisa. Para um cidadão ser português, como eu lhe dizia há bocado, e se calhar vou começar a usar aqui, vou inventar aqui uma frase em antena, que é para trabalhar em Portugal não é preciso ser português, mas para ser português é preciso muito mais do que trabalhar em Portugal. Certo? Pronto, ficamos com esta frase, se calhar ainda me vai dar jeito esta frase, parece que... Bom, ou seja, a naturalidade ou a nacionalidade nada tem que ver com o mundo do trabalho. Tem a ver com um processo feliz de integração que leva a que alguém passe a fazer parte da nossa comunidade. Ora, se nós facilitássemos a nacionalidade porque todo o regime e todo o sistema migratório não funcionava, estávamos a subverter aquilo que é o processo de naturalização, que é o culminar da integração, e estávamos a invertê-lo. Damos a naturalidade para as pessoas se integrarem. Deve ser ao contrário. Se eu percebi o que disse, como não é necessário ser nacional para trabalhar, não é necessário ouvir as organizações? Não, o que lhe estava a dizer não é isso. Nós vamos sempre auscultando todos que fazem parte do fenómeno. Mas desta vez agora, não foram ouvidos. A naturalidade, não foram ouvidos, nós fomos tendo conversas sobre todos estes assuntos e fomos auscultando e fomos perguntando. O Conselho Nacional para as Migrações diz que não foi ouvido. O Observatório para a Imigração diz com frequência que não foi ouvido. E foi ouvido a última vez, ainda há pouco tempo, ainda ontem, o seu presidente dizia que iria ter uma reunião muito em breve e que estas questões naturalmente seriam faladas. Aliás, a lei da nacionalidade, que é a nossa proposta, é a proposta do Governo, ainda não foi aprovada pelo Parlamento, ainda entrará em fase de discussão. Já lá iremos também a isso. Outra leitura dos investigadores contactados é que estas medidas são uma resposta ou uma reação às posições do Chega. Trata-se de uma estratégia política? Não tem nada a ver com isso. Eu comecei por explicar que nós, desde o início, temos que olhar para as questões de lei de estrangeiros, onde se inclui reagrupamento familiar, fim ou o existir do vice-procura-trabalho para altamente qualificados e terminá-lo de forma generalizada, alterações do canal CPLP, isso faz parte do sistema e da lei de estrangeiros, que é todo um sistema migratório. A lei da nacionalidade é uma coisa à parte, como já referi, e não vou cansar-me de estar sempre a bater nesta tecla desta diferenciação. Agora, a questão é que, na realidade, nós fomos tomando estas medidas. Quando me dizem essa questão política, se é uma estratégia política, nós acabamos com a manifestação de interesse. Não sei bem o que é que outros partidos achavam sobre isso. Eu até sei que, de um lado, mais à direita, ninguém falava sobre o assunto e do outro eram contra que se acabasse. Entretanto, todos perceberam que a medida foi bem tomada. Nós temos liderado este tema da imigração e agora da lei da nacionalidade, desde logo, olha, o único partido que propunha, os únicos dois partidos da Aliança Democrática que propunham o ampliar dos prazos para a nacionalidade era o programa eleitoral da AD, mais nenhum o fazia. Por isso já estava lá previsto, assim como a restrição de alguma parte do reagrupamento familiar. Rejeita esta leitura política, portanto. Sem dúvida, porque nós, quando estamos a fazer política de forma séria, nós temos que fazer aquilo que é preciso ser feito e não aquilo que a cada momento pode ou não entrar no jogo e no xadrez, que pode dar mais ou menos jeito, porque
estamos a falar de alterações tão estruturais. A política também também isso, tem isso, mas não é com coisas tão estruturais. Nós aqui temos um pensamento pode próprio. Ter um custo depois, agora, mas... naturalmente que, tendo um pensamento próprio, ele pode ser, a cada momento, mais ou menos aproximado com as outras forças políticas e nós estarmos dispostos a que haja consensos. Consensos que também foram quebrados há uns anos. Ninguém falou, ninguém discutiu de ter sido quebrado o consenso que existia no regime, entenda-se por regime os partidos do arco da governação à altura, quando o Partido Socialista e a Geringonça decidiram alterar todas as regras da imigração. Isso é que foi quebrar com um regime, quebrar com um consenso que existia. Nós apenas estamos a pôr Estado a funcionar, repor regras que foram entendidas por todos os partidos durante muitos anos em Portugal e não andar nunca a reboque de uma estratégia com questões que são fundamentais para o funcionamento do nosso país. Vamos detalhar um bocadinho a lei da nacionalidade também, já agora, e vamos andando em zigue-zagues, portanto vamos voltar à imigração também, digo desde já. Mas a proposta mais controversa no caso da nacionalidade é a possibilidade de condenados apenas de 5 ou mais anos perderem a nacionalidade. A decisão caberá a um juiz. Estamos a distinguir entre portugueses de primeira e portugueses de segunda? Estamos a falar de um período de consolidação da nacionalidade. É disso que estamos a falar. Estamos a falar de um período de consolidação da nacionalidade e estamos a falar também daquilo que para a tradição penal portuguesa são crimes graves. Estamos a falar de condenações de crimes. Condenações de crimes de prisão efetiva de 5 anos ou mais, a 5 anos, na tradição penal portuguesa são penas muito pesadas e, no fundo, quando estamos a falar da consolidação da nacionalidade de alguém que escolheu ser português e Portugal também o escolheu para ser português, durante esse período, algo que não era suposto acontecer, acontece. Não estamos aqui a falar de retirar nacionalidade a quem não tem outra. Não estamos a criar apátridas. Estamos a falar de cidadãos que, para além da sua nacionalidade, decidiram aderir aos valores constitucionais portugueses e entendemos nós que durante um período de 10 anos é um período de consolidação em que, por um determinado catálogo de crimes muito bem definido, pode existir, por aplicação no juiz e não nenhuma sanção automática, a pena acessória de perda da nacionalidade. Só para ver se eu percebo. Portanto, se eu já viver em Portugal e se for nacional há mais de 10 anos, o facto de ter uma pena de 5 anos já não implica... Aí estamos a discutir a aplicação da lei no tempo. Obviamente que estas regras vão aplicar-se a partir do momento e para os processos que acontecerem depois da aprovada esta nossa... Mas mesmo no futuro, sou nacional, estou cá há mais de 10 anos, cometer um crime com uma moldura penal... Se já estava e era nacional, obviamente que não. Muito bem, só para clarificar. O Sindicato dos Registros e Notariado denuncia alguma incoerência na legislação porque uma pena de 1 ano de prisão dificulta a concessão de visto de residência, mas não impede a atribuição da nacionalidade. Esta situação vai ser revista? Não, o que nós temos hoje é que para determinados enquadramentos criminais não é possível ter autorização de residência. Logo, não teremos a subsequente aplicação à frente, ok? Por isso, aí, se alguém nunca obtém autorização de residência permanente, naturalmente que ficará excluído à frente. Mas não estamos a discutir... Mas para estes casos basta 1 ano de prisão. Basta 1 ano de prisão, mas depois temos que discutir se é suspensa, se não é suspensa. Há todo um conjunto de casos diferentes e nós, neste momento, a nossa proposta permite-nos ainda discuti-la de forma a que todo o sistema funcione, obviamente sem nenhuma incoerência. Isso aí estamos perfeitamente convictos e confortáveis com a nossa proposta. O mesmo sindicato diz que estas alterações podem agravar uma situação que eles consideram já complexa, lembrando que há 700 mil pedidos de nacionalidade em espera. Como é que se responde a esta preocupação? Eu não vou falar de números que o sindicato aventou. Não são esses os números? Não vou confirmá-los, mas nem vou falar em cima desses números que a fonte, o sindicato saberá, ou a instituição em causa sabe a que está a usar. Mas o Governo tem números sobre esta lista, digamos, de espera de pedidos de nacionalidade? O Governo, a cada momento, tem os dados que lhe permitem agir na sua ação. Podemos perguntar quais são os dados do Governo? Não vou falar sobre os números, até porque a decisão de alteração da lei da nacionalidade não se prende com nenhum tipo de pendência administrativa.
tem que ver com uma questão muito mais séria do que isso, que é aquilo que é a nacionalidade para nós enquanto comunidade. Jamais se poderia ou deveria propor uma alteração a uma lei da nacionalidade com base numa pendência administrativa ou pensar que ela tivesse esse tipo de consequência. A política não se decide de forma a que estejamos reféns de questões burocráticas ou administrativas, mas com os olhos postos no futuro do país que queremos construir. Eu percebo o que diz, mas não pelos números que eu tenho, nisso, eu tenho de, mais ou menos de cabeça, mas pode-me confirmar, sei lá, o último número de que há dados, haverá 40 e qualquer coisa, digamos, pedidos de nacionalidade que foram aceitos. Corrija-me se eu estiver a dizer não estou a perceber. Haverá no último ano, digamos, de que há factos com números já apurados, 2024 ou 2023, sim, não sei precisar agora, cerca de 40 mil pedidos de nacionalidade que foram aceitos. Certo? Sim. Grosso modo. Submetidos, está a dizer submetidos. Certo. Sim. O que eu pergunto e com pendências que já vinham de trás. 700 mil é 700 mil que não terá tivemos capacidade de resposta. Terá que perguntar ao sindicato que lhe forneceu os dados. Ou são 700 mil que temos para a análise dos últimos tempos? Terá que... Há uma coisa que lhe digo e que já vos disse sobre a aplicação da lei no tempo, grande, que é, não é? Os pedidos submetidos até 19 de junho, que foi quando pela primeira vez se diz à sociedade que há uma intenção clara de alterar uma regra, ou seja, a partir daí a expectativa já está gerada também nas pessoas de que não é aquela que existia até aquele dia, mas sim a do dia seguinte a ter sido anunciada uma determinada intenção deste governo, e percebendo-se tudo o que está envolto nesta discussão política e que é amplamente do conhecimento de toda a sociedade, a partir desse dia, naturalmente, que se aplicarão as regras que forem aplicadas a partir desse dia. Tudo o que está para trás, aplica-se a regra anterior, antes de 19 de junho. Sobre a questão das pendências, é como vos digo, jamais tomaremos uma decisão desta vital importância para aquilo que é a comunidade portuguesa, para aquilo que é o nosso povo, o nosso espaço, a nossa comunidade, que tivesse a ver com questões administrativas. Nós já mostramos este ano que conseguimos, numa estrutura de missão, atender presencialmente 500 mil de pessoas. Eu já quero fazer um balanço consigo sobre esse processo. Sinceramente, nós estamos a pôr o Estado a trabalhar. Não são pendências administrativas que nos moldam as nossas decisões. Explique só, e sobretudo a quem nos ouve, não é? Não tanto por meu gozo próprio como deve calcular, mas explique só porque não nos dá o contexto dos números sobre os quais o Governo está a trabalhar neste momento. Não, a questão não é... Era como lhe dizia, porque o Governo está a trabalhar sobre números para decidir a lei da nacionalidade. Eu percebo. É isso que... Os números do IRN, eu percebo que são da área governativa da Justiça, e são da área governativa da Justiça, e que dizem respeito ao trabalho diário e intenso que o IRN tem, e que a Justiça tem, outra tutela que nem sequer é a minha, é o nosso Governo, e que sou totalmente solidário, mas que não... moldaram a nossa decisão de nada na lei da nacionalidade por causa de qualquer tipo de dificuldade administrativa. Mas então, pergunto-lhe de outra maneira, 700 mil pedidos de nacionalidade em espera é um universo muito grande ou parece-lhe exagerado? Ou parece-lhe do ponto de vista absoluto, será sempre um número alto, porque estamos num país com 10 milhões de habitantes, logo estamos a discutir sempre um número alto do ponto de vista absoluto. Estava a fazer uma pergunta concreta sobre um número. Aí não lhe posso fugir. Está assim, longe 700 mil é muito ou é pouco? Está é um longe número da realidade? Alto. Não lhe vou concretizar. Ok. Há dúvidas jurídicas sobre algumas alterações, como a exigência de residência legal por 7 ou 10 anos para a naturalização. Têm pareceres jurídicos que sustentem estas medidas? Nada do que nós estamos aqui a falar é uma novidade em Portugal. Aliás, nós tivemos alterações legais que fizeram com que, julgo que em 2006, já existia uma diferenciação entre cidadãos lusófonos e não lusófonos em Portugal. 6 e 10 anos. Sim. Certo? Agora estamos a discutir 7 e 10. Acho que está respondida essa pergunta. Esta leva a outra, que é se há a possibilidade destas alterações esbarrarem no Tribunal Constitucional. Isso... Como calculam, nós quando estamos a desenhar as nossas iniciativas, também temos os cuidados. Coisa que não me podem pedir a mim, enquanto Secretário de Estado Adjunto à Presidência e Imigração, é que consiga que todos os constitucionalistas estejam de comum acordo, porque eu julgo que nem me é exigido e dificilmente algum dia iria acontecer. Muito bem. Luís Montenegro, antes de ser Primeiro-Ministro, chegou a defender
vou dizer o contrário, porque se calhar não é exatamente isso, mas chegou a defender a redução destes anos de residência para a atribuição da naturalização. O que é que mudou? Pronto. Em 2004. Certo. Ou seja, sim, há 20 anos, sim, é verdade. Há 21. Para se tentar encontrar aqui alguma incongruência, tem que se recuar 21 anos. Que é uma coisa extraordinária quando nós sabemos que para recuar a uma incongruência, por exemplo, do Partido Socialista no que toca à imigração, bastava recuar um mês, que foi quando uma cambalhota foi dada ali por dezembro. Ou seja, naturalmente que se existe um político que em 2004, há 21 anos, tem uma intervenção num determinado sentido, numa altura em que Portugal estava num contexto de decréscimo de imigração, porque tinha terminado uma vaga de imigração de leste que iniciava o regresso ao seu país de origem. Falta de mão de obra. Okay? E estávamos numa fase, que foram o final de uma série de obras que existiram no nosso país, que levaram, depois da Expo 98 e levaram até o Euro 2004, e estávamos num cenário de perda de população e de diminuição da imigração. Ora, recuar mais de 2 décadas para entender que há um entendimento diferente, eu aí sinceramente não vejo problema nenhum, porque um político tem que decidir a cada momento consoante o desafio que tem. Mal estaria se um político faça a evolução do seu próprio país, se acantonasse ou se fechasse em posições que tinha para realidades que eram completamente diferentes. O mundo mudou, é a resposta que nos está a dar. Claro, sim, e Portugal muito, e o caos que tivemos nos últimos 7 anos, que é muito daquilo que molda algumas das nossas decisões. Porque se nós tivéssemos governado Portugal nos anos anteriores à tomada destas decisões, estas decisões não teriam que ser tomadas. Mas nós tivemos 7 anos de laxismo total em termos de política migratória em Portugal. Eu regresso às medidas. As novas regras exigem ainda conhecimento da cultura, organização política e valores democráticos, além de uma declaração solene de adesão aos princípios da República. Isto não choca com os direitos fundamentais, como a liberdade de expressão? Não, a partir do momento em que ser nacional é uma opção. É uma opção. Nós estamos a estabelecer critérios para alguém que queira ser português. Mas já é outra coisa qualquer. Certo? Aí não há dúvida nenhuma. Então, se escolhe aderir a uma determinada comunidade que se comporta de uma determinada forma, não quer dizer que Portugal não seja nunca uma evolução de todas estas vivências, de todos os que vêm para cá e de tudo aquilo que nós fomos dando à nossa cultura. Contudo, para aderir aos nossos valores constitucionais, aí sim, dizemos, é preciso conhecê-los e é preciso aderir àquilo que é a nossa comunidade. Isso é que é ser o nosso povo. Isso não é nada que nós estejamos a inventar, não é nada de inovador. Já existe em múltiplos países da União Europeia, já existe nos Estados Unidos, existe em muitos países aquilo que é avaliar-se o conhecimento que existe das instituições, dos valores constitucionais, daquilo que é a forma mais básica da organização da sociedade à qual nós agora queremos aderir. Mas é uma espécie de junta de conhecimento para substituir por junta médica? É um teste de multi-opções? Será sempre, e ainda será uma prova de aflição ao imigrante. Será sempre ao dia de hoje já é pedido um teste que é ele certificado também de conhecimento da língua. Não estamos a falar de nada que seja uma invenção que não se possa levar à prática. Mas isto não é dar muito peso a uma declaração solene? A declaração solene diz respeito àquele que adere. Não tem propriamente... É uma manifestação de vontade de aderir solenemente a ser um cidadão nacional. E eu não vejo aí problema absolutamente nenhum. Nestas novas medidas, é uma observação minha, parece haver muita preocupação com o direito a ter a nacionalidade, mas poucas, não quero dizer nenhuma referência à integração destas pessoas no país. Esta não é uma preocupação do governo ou não é uma prioridade? Mais uma vez vou-lhe dizer, repare, estamos outra vez a misturar. Porquê? Porque a naturalização pressupõe um processo de integração bem conseguido. Senão aquilo que ainda agora me perguntavam, de responder cabalmente a uma série de questões que dizem não respeito era possível. Não era possível. Então, por isso é que eu lhe dizia no início, a naturalidade tem que ser o fim da integração e não o início.
Nós não podemos dar a nacionalidade para que esperando que as pessoas se integrem. Não, nós temos que ter políticas de integração que levem essas duas vias, não é? Ou dar a nacionalidade esperando que elas se integrem, ou proporcionar a integração até elas atingirem... Mas isso é um ato de fé do Estado. Isso é um ato de fé do Estado. É um ato de fé que pode resultar em coisa absolutamente nenhuma. O que nós temos que fazer, e é importante que se diga, e eu tenho falado muito sobre isto, fala-se muito da extinção do CEF, e há muito que falo também da trágica extinção do Alto Comissariado para as Migrações. E que ninguém fala. Porquê? Porque, como eu também tenho dito, um documento eu fiscalizo. Eu vejo se a pessoa tem um documento ou não tem um documento. Uma política de integração falhada é uma doença silenciosa para a sociedade. Que se nós só vamos ter conhecimento e tomar contacto dessa política falhada de integração, já na fazem que é um problema social. Por isso é que lhes digo que nós temos tomado medidas a montante e também temos agora que tomar estas medidas para aquilo que será a consequência de um processo de sucesso de integração, que é o que nós queremos que seja aqueles que optam por ser cidadãos nacionais. E é muito importante que se deixe isto claro para todos. Não há uma obrigação de vir trabalhar para Portugal e ser português. Não há. É uma opção daqueles que querem fazer parte daquilo que é ser português. O Governo aprovou a criação de uma unidade nacional de polícia de estrangeiros e fronteiras na PSP. Segundo o Ministro Leitão Amaro, não será um CEF nem uma AIMA armada. Como é que vai funcionar e com que meios? Muito bem. O Governo aprovou, não tem capacidade de o fazer sozinho. Apresentou esta proposta, já tinha apresentado no passado e tinha sido chumbada no passado. Entendemos que agora, ou esperamos que agora veja a luz do dia, porque é fundamental sermos um país da União Europeia que tem uma polícia de fronteira. O que é que nós queremos que ela faça? Que controle fronteiras, fronteira aérea, fiscalize a permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional e possa executar o retorno, ou seja, fazer sair de Portugal todos quantos, não sendo cidadãos nacionais, estão a mais porque não cumprem com as regras necessárias a permanecer no nosso país. Exatamente. Ou seja, deter e expulsar do território nacional. Eram competências que tinha o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que deixaram de existir quando se extinguiu o CEF para lá do ponto de retorno. E é importante dizer para lá do ponto de retorno, porque todos que dizem vamos recomeçar o CEF foi extinto de uma forma para lá do ponto de reconstrução ou de restauro. Assim entendemos que a força com mais capacidade para passar a ter uma unidade especial ou uma unidade de estrangeiros e fronteiras é a Polícia de Segurança Pública. Não a Polícia Judiciária? Aí estamos a falar aqui de uma questão de fiscalização, não estamos a falar de investigação judicial, não é disso que estamos aqui a falar. Nós estamos a falar de controle de fronteira, estamos a falar de fiscalização em território nacional e afastamento. É uma competência policial na lógica do que era o anterior, ou de algumas competências que tinha o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e que foram partidas parte para a AIMA e parte para toda uma miríade de entidades que causou muito constrangimento e que ainda hoje não estamos refeitos disso. E a disso. medida será acompanhada de reforço de meios para a PSP neste caso? Naturalmente. Isso já foi anunciado que não será por falta de meios que deixa de existir esta nova força. É possível calcular a necessidade efetiva de meios? O Ministério da Administração Interna, a Sra. Ministra, ainda nos últimos dias, já disse que está a desenhar a proposta e que ela está devidamente levantada. Aproveito para fazer um balanço do que vivemos até agora, que é, queria saber junto de si como é que está o processo extraordinário de legalização, no fundo. Bom, não foi um processo extraordinário de legalização. Eu sei, eu chamo-lhe assim para que as pessoas possam perceber que havia mais de 400 mil pessoas. Eu explico talvez de uma forma que não possa induzir em erro em relação àquilo que nós estivemos a fazer. Ora, quando nós chegamos ao governo em 2024, ou seja, no 24º Governo Constitucional, falava-se 300 mil, falava-se 400 mil, 200 mil, ninguém se entendia com o número. Primeira coisa, inventariar, saber quantos são. 446 mil. Okay? Era substancialmente mais, porque parece que de 400, fala-se de 400 mil, mas ainda havia ali mais, uns 40, ou seja, mais de 10, passava de 10% de processos para tratar. Muito bem. Então o que é que tínhamos que fazer a seguir? Tratá-los a todos. Estamos a falar de pessoas, muitas delas em território nacional, outras que já não estavam cá, mas que passaram por Portugal ao longo dos 4, 5 anos anteriores.
muitos a descontarem para a Segurança Social, mas que nós não sabíamos se tinham situação criminal regularizada sequer. Nós estávamos a falar de pessoas que estavam em Portugal com presunção de legalidade, quando podiam não cumprir com os requisitos mais básicos para permanecer em território nacional. Mas faziam descontos, ou seja, eram bons para descontar, mas eram maus para ter um documento que os fizesse não ser cidadãos de segunda. E nós tivemos que recuperar duas coisas. O Estado a funcionar do ponto de vista da documentação e do controlo, saber quem são, em que condição é que estão, mas também da dignidade. De dizer quem está cá a trabalhar e é bom para descontar, também é bom o suficiente para, se for merecedor disso e cumpridor das regras, ter um documento nas mãos. Ter direitos civis, em geral, não é? Então, o que se passou foi que iniciamos no dia 9 de setembro a estrutura de missão da AIMA, que ao dia de hoje conta com cerca de 1.400 pessoas a trabalhar. Para quê? Para verificar todos estes processos que trazíamos de trás. Ao dia de hoje podemos dizer que já os atendemos a todos. Já verificamos todos os registros criminais, extinguimos os processos que não tinham condições para avançar, indeferimos aqueles que tinham que ser indeferidos porque muitos deles tinham medidas cautelares de outros países. Tudo isso foi feito. Foram executadas detenções? Foram. Mas também foram dadas muitas autorizações de residência a quem as merecia, a quem trabalha todos os dias. Quantas autorizações de residência é que nos Nós pode estamos dizer? A falar de cerca de 50% de rejeição de processos, entre os que já não estavam 200 cá. e qualquer coisa mil, à volta de 200 mil. Entre os que já não estavam cá, e ao dia de hoje posso lhe dizer que dos 440 mil processos, cerca de 150 mil já receberam ou estão em vias de receber documentos e estamos na fase final de instrução e decisão, porque foi um processo que obrigou a atender todos numa operação sem precedentes da administração pública, que foi virtuosa do ponto de vista da ligação da sociedade civil à administração pública. Temos associações a trabalhar, autarquias, temos ordem dos advogados, ordem dos solicitadores e agentes de execução, e que totalizaram as tais 1.400, 1.500 pessoas que estão diariamente a atender, multiplicamos por 7 a capacidade do Estado. Essa capacidade vai se manter? Essa capacidade existiu para acorrer a uma dificuldade pontual do país e não é desejável que ela se mantenha com esta capacidade uma vez ultrapassada a dificuldade que nós tínhamos como país e depois de reguladas as portas que nós regulamos para o nosso país, ou seja, jamais teremos um choque demográfico e um permitir de indignidade, pelo menos enquanto nós formos governo, e espero que na história do nosso país, porque foi indigno o que se passou em Portugal. Foi indigno o que se passou em Portugal nos 7 anos que precederam o governo anterior. Foi indigno e espero que não se repita. Por isso é que digo que a estrutura de missão foi para acorrer àquela dimensão, mas a AIMA continuava a trabalhar e a AIMA continua a ter capacidade de trabalho. Nós tínhamos, era um acumular dependências que tinha que ser ultrapassado e que foi, hoje podemos dizer que foi ultrapassado, mas que não se extingue aí. Porque também temos agora os novos produtos da estrutura de missão, as novas coisas que se estão lá a fazer. E o que é que se está lá a fazer? Ainda sobre estes dados, eu não queria interromper, mas para não perdermos o fio à meada, quantos destes 400 mil é que receberam notificação voluntária de abandono ou expulsão? Não, neste momento estão a ser emitidas, foi dito no passado, que já teriam sido notificados ou que já tinham sido decididos 18 mil, ao dia de hoje são mais. Estamos a falar de cerca de 40 mil processos ao dia de hoje que estão com indeferimento. As notificações de abandono voluntárias estão a ser enviadas diariamente. Serão 40 mil, portanto, cerca de 40 mil? Sim, mas nós temos tido o cuidado extremo de... temos processos de controle de qualidade na própria estrutura de missão, que fazemos sempre também uma revisão para que sejam os processos firmes, sempre que um cidadão recebe a notificação de abandono voluntário, que seja mesmo para abandonar porque são medidas cautelares ou porque são motivos que são inultrapassáveis de afastamento do nosso país. Então, só fazendo uma recuperação dos números, cerca de 200 mil não foram aceitos, justificadamente, uns não estavam, parte deles, aliás, não estariam 170 mil processos foram extintos à luz do Código de Procedimento Administrativo. Ou seja, 150 mil estão, enfim, já receberam algum tipo de documentação e há aqui um hiato de 40 a 50 mil sim, que estão em decisão. Que estão em decisão. Exato. Já saíram realmente algumas pessoas? Essa pergunta é uma pergunta interessante na medida em que nós pedimos
a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras para nos ajudar a levar a cabo essa missão. A executar. E fizemos-lo no passado. Fizemos-lo no passado e foi rejeitada pelo Partido Socialista e pelo Chega. Por motivos diferentes, mas foi rejeitada. Aquilo que vos dizia é que eu acho que já perceberam que é, de facto, necessária, porque aquilo que é hoje o procedimento legal para o afastamento nem é o que nos serve, que nós queremos brevemente cortar com alguns procedimentos no processo que hoje existe, mas de acordo com aquilo que vai ser o Pacto para as Migrações e Asilo da União Europeia, que pressupõe processos de afastamento muito mais rápidos e muito mais ágeis, mas na realidade nós temos sempre vão existindo afastamentos, não na dimensão que pode ser necessária para aquilo que temos em mão, mas quero crer que com as ferramentas devidas vamos conseguir. Portanto, para esta executar. Dimensão vão esperar por esta unidade não especial não vamos esperar, para notificar não vamos esperar. Pronto, mas para executar podem ter que esperar. Podemos Quando é que acha que a comunidade... pela dificuldade do processo, mas não vamos estar à espera. Tudo o que pudermos fazer para que aqueles que não cumprem e estão em território nacional sejam afastados, iremos fazer o máximo com as regras que temos. Agora, as regras que temos, que já dissemos que não são as ideais, têm limitações. Agora, faremos sempre o máximo. O Estado português hoje faz o máximo para fazer cumprir as regras que estão em vigor no nosso país, ainda que não sejam aquelas que nós gostaríamos. Queremos ainda falar do reagrupamento familiar. Propõem a introdução de um período de espera de 2 anos para pedidos de reagrupamento familiar. Isto não contraria o objetivo da medida, que é acelerar a reunião das famílias? Aí também temos que discutir este tema com seriedade. E eu tenho sempre que agradecer o tempo da antena que me dão para trazer alguma luz sobre alguns assuntos. Porque de um dia para o outro parece que se acabou com o reagrupamento familiar. De um dia para o outro parece que se esqueceu que também nós, muitos de nós tivemos imigrantes nas nossas famílias. Eu tive. E sei bem como é que são os fluxos migratórios e de que forma é que eles normalmente acontecem, certo? E nós não terminamos com o reagrupamento familiar, mas a diretiva comunitária que o enquadra é cumprida escrupulosamente. Aliás, dizer-vos que aqueles que dizem suspenda-se o reagrupamento familiar, nós temos uma diretiva comunitária, da qual somos subscritores, que reconhece o direito ao reagrupamento familiar precisamente por aquilo que me dizia. Dizer o quê? Que é da mais elementar justiça que uma família possa estar unida. Nós não vemos isto de outra forma diferente, mas também não deixa de ser curioso que muitas vezes o que acontecia é que era permitido um reagrupamento familiar no papel, mas se calhar esse reagrupamento familiar nem em 2 anos acontecia. E os mesmos que hoje criticam 2 anos, que estão conformes à diretiva, esquecem-se que durante muito tempo prometiam tudo a todos, mas não lhes garantiam sequer a dignidade mais básica. Mas ainda a questão do reagrupamento familiar. Parece-me do mais elementar bom senso perceber o quê? Que quando um imigrante se desloca para um país, normalmente, e é a maioria dos casos, desloca-se, tem uma relação estável no país que o recebe, do ponto de vista económico, e traz a sua família. Normalmente este é o padrão. Uhum. Nós estamos a garantir o reagrupamento familiar ao fim de 2 anos. Contudo, também há aqui uma coisa. Se me perguntar assim, gostava que todos reagrupassem? Sim, mas de acordo com a capacidade finita do Estado português. Porque nós hoje temos que não esquecer que não partimos do ponto que era há 7 anos. Nós hoje temos, de facto, 1.600.000 cidadãos em Portugal. Preparamos o Estado ou não para os receber? Não. Para reagrupar, devemos garantir a dignidade dos que vêm ou não? Ou queremos fazê-lo atabalhoadamente como se fez tudo até agora, só para parecer bem no discurso, mas depois na prática? Porque ter um discurso que é todo ele muito dedicado aos desfavorecidos, mas que não se lhes garante os direitos, não é consequente. Consequente é dizer assim, qual é a realidade que temos hoje, que medidas é que nós podemos tomar que não violem princípios que qualquer português tem. Ninguém gosta de ver uma família separada, mas que não venha para cá para a indignidade. Então, dentro da diretiva comunitária, entendemos que os 2 anos, dentro daquilo que a diretiva comunitária nos permite, são suficientes para essa estabilização e para proceder ao reagrupamento familiar.
que é, aliás, um fator base de integração. Integração, exatamente. E daí ele ser tão muito necessário. Tão importante. Mas o que lhe pergunto é, enfim, e os partidos à esquerda e os especialistas criticam também o regime pela excepcionalidade que tem dado aos vistos gold, que é um bocadinho à revelia das recomendações até de Bruxelas. O governo está a abrir uma via verde a quem tem dinheiro e a quem tem qualificações? É essa a crítica? Jamais. Mas no caso, por exemplo, dos vistos gold, parece que de facto há uma imigração de primeira e de segunda, volta à expressão. Jamais. Eu acho que muitas vezes, na realidade, gosta de se criar aqui questões que nada ajudam à solução dos problemas. Foi por isso que o convidamos a secretário. É para nos ajudar a entender. Tentar que o mundo seja quase branco e preto, exatamente, branco e preto, e que não haja toda uma nuances pelo caminho que permitam a efetividade e fazermos aquilo que todos queremos. Primeiro ponto. O direito familiar o reagrupamento familiar é um direito reconhecido por todos na União Europeia. Sim. O reagrupamento familiar tem, dentro desse direito, nuances que também elas devem ser aplicadas mediante a capacidade finita de integração de um país. Também. Nós devemos querer, em Portugal, todos quantos venham para cá e possam ser integrados pelo nosso sistema. Contudo, na realidade, também não queremos perder atratividade em que, se eu contrato um quadro altamente especializado que vem com menores necessidades daquilo que é o sistema público, naturalmente que também não quero deixar de ter cérebros em Portugal, ainda que saiba que à partida pode dizer assim, mas há uma diferenciação. É verdade que há uma diferenciação para não perda de competitividade, numa lógica que nós queremos uma economia com mais valor acrescentado, mas que não coartamos todos aqueles que vêm para cá trabalhar de poderem reagrupar. Isto é o que está claro na nossa proposta. Mas há um benefício, assumidamente, pelo que acaba de dizer. Ou seja, existindo uma distinção... eu contrato, vou dar o exemplo de alguém que até terminou mal. Se eu contrato alguém para liderar a TAP e permito, não é? Que traga a sua família imediatamente, ora, eu, se for imigrante e vier trabalhar na construção civil, vou esperar pelo menos 2 anos. Há uma diferenciação de tratamento. Há uma diferença de tratamento assumida pelo governo. Mas já existia. Também é bom que se diga, porque eu gostava que quem diz hoje que há diferenciação não se esquecesse que ninguém em Portugal reagrupava em 2 anos. Ninguém em Portugal reagrupava em 2 anos. Não estava explícito na lei, mas na prática acontecia. Prática, é isso que eu estou a dizer, que nós em Portugal tendemos a olhar para o que está escrito na lei e achar que, porque existe nas nossas intenções e está plasmado na lei, que está a ser consequente a ideia com a prática. Não era o que acontecia em Portugal. O livro diz isso, não é? Diz que o governo não está a criar uma espécie de labirinto burocrático que pode dificultar ainda mais a regularização. Não é isso. Nós o que queremos é famílias unidas, dentro da capacidade de integração do Estado português. Esse é o nosso objetivo. Reconhecemos o direito ao reagrupamento familiar, dentro das regras que entendemos justas e que agora estabelecemos, para que a integração possa ser facilitada, mas dentro da capacidade finita, mais uma vez digo, capacidade finita do Estado português. Não nos adianta. Não nos adianta querer convidar... Vai-me perdoar. E uma vez que tem a área, tutelar, e enfim, tem muito mais informação de qualquer um de nós sobre ela, qual era a percentagem que Portugal deveria ter de imigrantes, de mão de obra imigrante, de imigrantes a viver em Portugal? Eu julgo que aí cada cabeça quase sua sentença, no ponto de vista em que estamos numa economia que tem crescido e que está em pleno emprego. Não é? E que demograficamente tem um problema por isso mesmo é que nós criamos o protocolo de migração regular para sabermos exatamente quem vem e para onde. Há uma coisa que nós estamos comprometidos em fazer, que é acabar com a indignidade no trabalho. Acabar com a indignidade de tantos quantos vieram para Portugal para trabalhar, porque se lhes prometeu que teriam uma autorização de residência e estiveram anos à espera, e esses sim, à margem de tudo isto, e a favorecer todos quantos os exploravam. E isso resolve com 20% da população sendo imigrante? Não lhe vou dar um número. Agora, mas quais são hoje as necessidades do país? O Governo tem essa estimativa? Não vou cotizar, porque a economia é plástica, tenho dito isto muitas vezes, e as necessidades da economia são sazonais,
são estruturais, são de múltiplas ordens. E não há uma resposta mágica para o número que me está a perguntar, porque a dinâmica económica é isso mesmo, é plástica. Por isso, quando nós discutimos às vezes, e aqui eu não tenho medo de ir a essa discussão, a questão das cotas é altamente restritiva do ponto de vista daquilo que é a adaptação a uma economia que tem que reagir rapidamente àquilo que é um contexto internacional cada vez mais móvel. Então vou-lhe fazer a pergunta de outra forma. O Governo fez as contas. Qual é o impacto esperado com estas medidas agora, que estão agora em discussão, no fundo, no Parlamento? Impacto esperado? Destas alterações à lei da nacionalidade, o impacto a nível da economia, o impacto social. O nosso comprometimento é nunca trazer constrangimentos à economia por um lado e por outro termos coesão social. É isto que um governo tem que fazer, tem que garantir que a economia continue a crescer, tem os instrumentos para crescer, mas sem pôr em causa a coesão social. Nós vivemos um momento no nosso país que não podemos negar, que surgem fenómenos de discurso de ódio, de por um lado, a extrema permissividade. A extrema permissividade é que levou ao terreno fértil para o discurso de ódio poder se ingrar. E um governo que é moderado, mas que é firme nessa moderação, aquilo que tem que garantir é que nem cria constrangimentos à economia, mas isso não quer dizer que permite tudo acontecer. Não, com regras, com ordem, pode fazer a economia funcionar. Admitem aprovar as novas alterações apenas com o apoio do Chega? Nós aprovaremos com todos quantos tiverem a responsabilidade de se juntarem ao governo naquilo que tem sido um discurso liderante na imigração. Eu percebo a sua resposta, mas a questão é diferente se houver negociações, por exemplo, com o PS e com o Chega, ou é diferente se limitarem à espera de haver o apoio do Chega e estar resolvido com isso, não é? Um processo de discussão parlamentar, se for saudável, é um processo que é aberto a melhorias, é aberto a diálogo, para que haja pontes para que se possa chegar a terreno comum. Nós temos um discurso liderante. Já mostramos aquilo que são as nossas ideias sobre esta realidade. Volto a dizer, da mesma forma que tivemos uma cambalhota no passado do Partido Socialista, agora temos um líder que será diferente em princípio, esperamos pelo dia em que dê a cambalhota também. Cá estaremos. Temos outra força política do nosso lado direito, mas há uma coisa que nós temos, é a responsabilidade de governar, e dizemos, estes são os nossos instrumentos, é assim que gostávamos de governar, se for para melhorar ou se for para pontualmente, sem desvirtuar aquilo que são as nossas políticas, naturalmente que estamos abertos a conversar. E para governar, se o Parlamento não aprovar alguma destas novas medidas, admitem avançar, ainda que por decretos ou por portarias, para contornar esse impasse? Eu julgo que as nossas cartas estão lançadas, as nossas ideias estão lançadas, é isto que queremos, nós queremos que vá pela via parlamentar e julgo que ao dia de hoje não há nada que nos faça crer que não podemos ter uma governação que se faça neste estilo que o Sr. Primeiro-Ministro foi tendo desde o primeiro dia, que o Ministro da Presidência foi tendo desde o primeiro dia, que é aberto, dialogante, para construir soluções para o país, que esse é o nosso compromisso. Estas medidas foram concertadas com o Presidente da República? As medidas que o Governo apresenta, e não serei eu a dar-lhe essa resposta, com certeza, nem a forma como o Governo trabalha, mas estas medidas não são novidade na perspectiva em que nós já vimos a percorrer um caminho sobre estes fenómenos e julgo que qualquer português consegue quase que deduzir ou antecipar que nós iríamos apresentar estas ideias, que nós pensávamos isto sobre estas ideias, mas sobre a forma do Governo trabalhar e a relação institucional, não serei eu com certeza a prestar-vos esse esclarecimento aqui. Quase no final, houve uma carta aberta de alguns investigadores, enfim, várias dezenas pelo menos, que denunciaram que deixaram de ter acesso aos dados do Observatório. Mas creio que já está respondida essa questão. Julgo que foi respondido que por solicitação podem ter acesso a todos os dados pela AIMA, no caso, a agência que tem essa competência. Não há aqui nenhum apagão. Não. E vão voltar a ser públicos e consultáveis diretamente ou haverá sempre necessidade de... fez publicação intercalar de dados, julgo que irá ter dentro daquilo que é o processo normal da administração pública. Só uma última pergunta, quando é que o novo regime passa a ser aplicado? Logo que as leis sejam aprovadas na Assembleia da República. Não dependem de nós agora. Nós agora apresentamos, iremos discutir na próxima semana, creio,
nos próximos dias iremos discutir, e depois é o tempo normal da aprovação destes projetos de lei e destas propostas que temos em cima da mesa. Estamos mesmo a terminar. Tentamos sempre conhecer melhor os nossos convidados, também através do seu gosto musical. Pelo menos para mim isso é uma coisa importante. E para a Sandra também, com certeza. Por isso pedimos-lhe que escolhesse uma música. E eu agora peço-lhe que nos diga o que é que escolheu e que nos explique um bocadinho porque é que escolheu esse tema. Foi de facto um desafio, mas neste tempo que estamos a atravessar, escolhi Space Oddity do David Bowie, uma música de 69, quase no auge da conquista pelo espaço, mas não por causa disso ou outras interpretações que a música possa ter, que já foi dada a múltiplas interpretações. Mas aquilo que esta música é aquilo em que me faz pensar, que quantas vezes nós temos que, tal como a música mostra, sair da bolha, tirar zoom na nossa vida para podermos ver algum problema com distanciamento, para podermos tomar as melhores decisões. E eu julgo que é isso que se pede a um político, que tenha a capacidade de, às vezes, tentar deslocar-se para fora destas bolhas mediáticas, das bolhas comunicacionais e perceber de longe, de cima, quais são os problemas de facto da vida de cada um, que é para isso que nós, em política, estamos cá a fazer. Muito bem, fica feita então a escolha musical de Rui Armindo Freitas, secretário de Estado adjunto da Presidência e agora da Imigração, convidado hoje a quem obviamente também agradeço a presença. Esta entrevista contou com o cuidado técnico de Beatriz Garcia, sonoplastia de João Campelo e a imagem de Beatriz Pereira. Voltamos na próxima semana. Até para a semana.